Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao Câmara Entrevista de hoje aqui na TV Câmara de Passo Fundo. É o espaço para você acompanhar as entregas do seu vereador, o vereador que você elegeu. Será que ele está cumprindo com aquilo que ele prometeu? Eu acredito que ele esteja fazendo além daquilo que prometeu e para honrar o seu voto. Hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a vereadora Eva Valéria, que está no seu segundo mandato e com o dobro de votos do primeiro mandato, né? Já te dou os parabéns por esse resultado. Seja bem-vinda ao programa de hoje, é uma honra recebê-la aqui, 100 dias do segundo mandato. O que a senhora destaca? Então, boa noite, Gisele, boa noite a cada amiga e amigo que estão nos acompanhando e que especialmente tem me acompanhado na minha caminhada político-eleitoral. É isso, estou no meu segundo mandato, né? Sou a primeira vereadora mulher do Partido dos Trabalhadores a conseguir, né, esse feito que é uma reeleição, né, numa disputa muito importante que aconteceu em 2024. E estamos aí, Gisele, há mais de 100 dias desse segundo mandato e posso te dizer com toda certeza, trabalhando muito em prol do povo de Passo Fundo, né? Do nosso município, desenvolvimento. Eu falo sempre que a gente tem que trabalhar muito por um desenvolvimento do nosso município, mas de forma sustentável, né? Sem dúvida. Com respeito às diversidades que nós temos aqui no nosso município, com respeito à questão da mulher, né? Do povo negro, da comunidade LGBTQIA+, e tantas bandeiras aí que a gente tem levantado durante esse nosso mandato. Eu que estou aqui nos bastidores, né, do jornalismo da TV Câmara, cubro as sessões plenárias, as sessões solenes, sou testemunha de que a Eva Valéria é uma vereadora incansável. Ela está em todas as oportunidades mostrando para o que veio. E a senhora teve uma atuação muito importante na questão da água, né, o problema que atingiu a todos nós. Sim, José, tu sabe que eu gosto sempre de ressaltar que eu não caminho sozinha, né? Eu tenho um coletivo de lideranças aqui do nosso município que trabalham comigo nesse meu mandato, tenho uma equipe também, né, muito forte, jovem, né, que está também atenta às preocupações e necessidades do nosso município. E este 2025, que tinha tudo para começar tão bem, né, nos surpreendeu nessa questão da falta de água aqui para o nosso povo passofundense, abusos na cobrança. Tu sabe que faz pouco tempo aí que o governador, né, Eduardo Leite, com a anuência do prefeito Pedro Almeida, privatizaram a Corsã. Hoje é uma empresa, a Egea, uma empresa privada que, no meu entendimento, depois de tudo que a gente vivenciou, né, as famílias ficarem até 7 dias com um calor de 40 graus, sem água, sem acesso à água, com pessoas doentes, com crianças, com idosos em casas, né? O povo trabalhador chegando depois de 8, 10 horas de trabalho e não ter água nem para beber, foi um descaso enorme e nós atuamos muito fortemente nessa questão que vinha para nós no nosso gabinete. Trabalhamos muito também aí ao lado dos servidores municipais, né, que estavam naquele período da discussão, né, negociação da reposição salarial. Então os sindicatos também, né, muito atuantes na Câmara de Vereadores, buscando o apoio dos vereadores, e eu sempre coloquei o meu mandato ao lado então dos servidores. Também gosto sempre de destacar que eu sou uma das representantes, né, do governo Lula aqui no nosso município, porque agora a nossa bancada aqui na Câmara de Vereadores nós conseguimos ampliar, né, aumentou, estamos aí 2 mulheres no Partido dos Trabalhadores representando o nosso povo aqui na Câmara e representamos o governo Lula, buscando políticas públicas, né, recursos federais para o nosso município, seja para os hospitais, para a área da educação, para a economia popular e solidária, né, para as artesãs, para as mulheres aí na rede de apoio à mulher vítima de violência e principalmente na questão da moradia, né, que Passo Fundo já foi aprovado aí 250 casas populares, conseguimos também SAMU do governo federal, que já está aqui no nosso município, só falta agora a prefeitura, né, resolver ali algumas questões burocráticas para já estar atendendo o nosso povo, porque nós, com mais de 200 mil habitantes, nós tínhamos uma SAMU, né, para atender
toda a nossa população, então que bom que agora a gente vai ter mais. Atuei bastante na questão dos direitos das mulheres, né, especialmente no último período do feriadão aí de Páscoa e de Tiradentes, que a gente teve que presenciar aí esse desastre para o nosso estado, essa vergonha que foram os 9 feminicídios que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, além, Gisele, de ter participado aí da conferência, né, municipal, estadual, escolhida uma das delegadas para ir para a nacional da Conferência de Economia Popular Solidária, ótimo, que também tem um papel muito importante, especialmente no fortalecimento e na garantia de renda para as mulheres, né? Porque mais de 80% dos empreendimentos da economia popular solidária são geridas por mulheres, né? Isso é essencial, porque você consegue construir autonomia para as mulheres, que está relacionado à violência. Porque mulheres com autonomia financeira têm autonomia de escolhas, têm poder de decisão, e talvez nós estivéssemos por aí um caminho para reduzir os índices de violência, de feminicídios, inclusive. Acho que é uma das grandes possibilidades. Uma das Você sabe que uma das questões também que a gente tem trabalhado muito é por mais vaga de creche, né? Ah, sem dúvida. Porque como que a mãe vai conseguir trabalhar, encontrar um emprego, né, de 8 horas, se ela não tem garantia de que vai ter uma vaga na educação infantil, por exemplo, dos seus filhos? Como que nós vamos garantir a independência financeira para a mulher se nós não lutarmos por transporte público de qualidade também, que é uma das nossas bandeiras de luta? E aí também, Gisele, só para comentar aqui sobre esses 100 dias, nós também participei da Conferência Municipal da Saúde, que é um espaço muito importante do controle social, né, da sociedade civil organizada, da gestão pública também, para nós garantirmos o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. Porque é isso, como que nós queremos as nossas unidades básicas de saúde? Tem médico suficiente? Os funcionários aí da saúde têm salários dignos? Porque olha, durante o período da Covid, o quanto o setor da saúde, né, desde daquela trabalhadora da área da limpeza, lá do hospital, da unidade básica de saúde, o quanto eles foram importantes para salvar vidas. Então agora também é o momento de nós discutirmos, né? E aí destacar que nós tivemos então a primeira conferência de saúde do trabalhador aqui do nosso município. Discutimos desde a questão da periculosidade, né? Como que está a saúde do trabalhador nos seus espaços laborais. Então foi um momento riquíssimo, nós participando sempre. E também gostaria de destacar nesse primeiro período do meu mandato, eu defendo sempre que nós vivemos num sistema eleitoral que ninguém pode concorrer num período de uma eleição sem estar filiado a um partido, né? Sim. E aí há quem nem saiba qual que é a ideologia do partido que se filia e que vai concorrer, muito pensando numa eleição, né? Eu não, a minha vida toda eu fui filiada ao Partido dos Trabalhadores, participo ativamente da caminhada diária do nosso partido, e agora o PT, que é o maior partido de esquerda da América Latina, está passando pelo PED, que é um processo de escolha democrática dos seus filiados, de quem vai fazer a gestão. É um processo de eleição direta. Direta dos filiados, que escolhe então quem que vai estar na executiva municipal, quem que vai fazer a gestão na executiva, diretório estadual e nacional também. E é muito importante isso. Bom, quem é que vai ser o presidente do PT aqui em Passo Fundo? Quem que vai ser o presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente estadual do nosso partido? Tudo isso vai ser escolhido então no dia 6 de julho e até lá então tem, né, os prazos, desde inscrição de chapa, apresentação de nomes à presidência, e eu participo ativamente e tive a honra, porque no PT também nós temos chamadas correntes, que são várias
vários entendimentos e grupos, né, dentro do PT. Há quem diga que isso não é bom. Eu, na minha avaliação, é muito bom, porque o partido não tem um cacique, né? São os grupos que dialogam, que com respeito à democracia conseguem fortalecer o nosso partido. E eu, dentro da minha corrente, que é a CNB, tive a honra de ser escolhida, então, para estar no PED estadual, né, a princípio com o meu nome concorrendo a presidente estadual. E vai ser quando esse? Dia 6 de julho, a escolha. Sim, e aí agora, dentro desse processo, a minha corrente, então, definiu o apoio ao Valdeci Oliveira, que foi prefeito de Santa Maria, hoje é deputado estadual, e nós, num frentão, vamos aí fortalecer o PT, fortalecer o governo Lula, né? Porque o Lula é do PT, a maior liderança do nosso partido, e o partido estando forte, o nosso governo, que está aí especialmente trabalhando pelos mais pobres, se fortalece também. Momento então, de fortalecer a base de apoio para o governo federal. Isso também, né? Entendi. Além, claro, de todo aquele apoio que o partido tem que dar nos mais diferentes municípios, né? Sim. Seja na região metropolitana, onde nós temos a grande maioria dos filiados e da população, como naquele município lá do interior, que é pequenininho, que tem muita dificuldade, às vezes, né, dos filiados se manter, né, num partido de esquerda. Então, nós estamos aí trabalhando, eu diria que é mais do que um tripé, né? Seja no partido, na sociedade, aqui na Câmara de Vereadores também, né, Gisele, que tu tem acompanhado bastante. Proposições. Proposições, nós temos os trabalhos das comissões também, né, que eu gostaria de destacar também. Eu tenho trabalhado muito aí em várias frentes, né? Além de tudo isso, a senhora também tem uma atuação muito precisa, muito importante nas frentes parlamentares, nas comissões. Gisele, tu veja só, nós agora, a atual legislatura, 19ª, mais de 50%, né, das cadeiras se renovaram, né? São novos vereadores e vereadoras. Então, assim, tu imagina, eles também chegam na casa com muita energia e vontade de ajudar, né, de trabalhar, e isso é bom. Ótimo. Então, nós temos agora, só para te ter uma ideia, tem a frente do envelhecimento, que é importantíssima, porque até 2030, se não me falha a memória, 60% da população brasileira será acima de 60 anos. Acima de 60 anos de idade. Então nós temos que pensar. Saiu no censo agora de 2022. Como que a gente dá qualidade de vida para essa população? Como que a gente garante políticas públicas, né, que cheguem desde o mais pobre, né, até, que sejam universais, né, as políticas públicas. E aí nós temos também, que eu atuo na frente parlamentar da primeira infância, que nós estamos fazendo o levantamento, o diagnóstico, né, os dados aqui do nosso município, porque a gente sabe a importância de nós garantirmos educação, de nós darmos qualidade de vida para essas crianças, porque o tempo não volta mais, né? O momento é hoje. O que a gente está entregando para as nossas crianças? Como que a gente está conseguindo proteger a vida das nossas crianças? Como que ela vive lá no ambiente doméstico? Nós estamos conseguindo evitar o estupro de crianças que são consideradas em vulnerabilidade? Sim. Nós estamos garantindo que ela não seja obrigada a viver com violência doméstica no seu ambiente? Então, assim, são várias discussões e políticas públicas para a primeira infância, para as nossas crianças também, que é um tema muito importante, principalmente pela luta que eu faço, né, em prol da vida das mulheres. Se nós também não pensarmos na primeira infância, não tem como nós dar qualidade de vida para as mulheres, que são as mães e a grande maioria chefes de família, né, que sustentam os seus filhos. E aí nós temos a frente parlamentar, né, da água. Então, sobre essas outras duas frentes e as comissões que a senhora atua, nós vamos trazer estes resultados e atuações para o nosso telespectador depois do intervalo. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates.
Estamos de volta com o Câmara Entrevista, hoje recebendo aqui no estúdio da TV Câmara a vereadora Eva Valéria. Começamos a falar no bloco anterior das frentes parlamentares que a senhora integra. Falamos então da frente da primeira infância, a frente do envelhecimento humano, que são duas frentes essenciais para todos nós, porque diz respeito a todos. E agora gostaria de retomar com a frente do meio ambiente e da água. Isso, Gisele, tu acompanhou, né, todo esse sofrimento que o nosso estado enfrentou aí com a crise climática, né? Enchente, primeiro seca, depois enchentes, né? E quantas perdas de vida, de empregos, né? Eu digo, da história do nosso povo gaúcho, né? Então, estar participando agora de uma frente parlamentar em defesa do meio ambiente é extremamente importante, porque a gente precisa buscar alternativas, né? Se o agricultor, se o empresário precisa do consumo de água para garantir, né, o funcionamento da sua empresa, se as pessoas precisam utilizar a água dos rios, como que nós vamos fazer para, dentro do possível, preservar o meio ambiente, né, ao mesmo tempo deixar para as próximas gerações também, né? Porque assim como a gente recebeu este meio ambiente saudável, um ar puro, né? Uma água que a gente pode consumir, um solo rico, um meio ambiente riquíssimo que a gente tem no Brasil, como que a gente garante isso também para as próximas gerações? E não é para o futuro, é agora, né, vereadora? É pensar numa vida sustentável, no uso de recursos de forma sustentável. Até pouco tempo atrás nós falávamos, daqui para frente ou lá na frente, mas não é agora. Precisa de uma atuação agora nesse sentido. E parece que está tão longe da gente, Gisele, mas não está. Na hora de uma definição, vai ter uma reforma de uma praça. O que seria o ideal para um município sustentável? Exato. É nós colocarmos asfalto, nós colocarmos um piso, nós mantermos uma grama, plantarmos uma árvore, um ambiente mais natural, ou então no combustível do nosso veículo, dos ônibus, no transporte público, a gente quer um biodiesel? A gente quer um combustível sustentável, que nós teremos aqui, acho que vamos ser exemplo aí para o Rio Grande do Sul como um todo, na área industrial, pro Brasil. Né? Isso aí, que também teve aqui, né, uma importância muito grande da Câmara de Vereadores agora, né, para esse espaço que a BH está construindo, são novas usinas, né, aqui em Passo Fundo vai gerar emprego, o governo Lula também liberou aí 1 bilhão, né, para o nosso município, para a construção. Então, são coisas que estão no nosso dia a dia. É uma engrenagem. E que nós temos que decidir o que a gente quer. Isso. A gente quer um alimento com agrotóxico? Ou nós vamos valorizar aquele pequeno agricultor que está lá produzindo a minha alface, a beterraba, produzindo a mandioca, a batata doce, a laranja, sem agrotóxico? Que isso aí vai garantir saúde para o nosso corpo, né, para os consumidores. Até porque já existem agroquímicos, fertilizantes, adubos que são ecológicos, isso aí. São orgânicos. E aí, o que nós vamos incentivar? Que tipo de alimento que a gente quer dar para as nossas crianças? É aquele ecológico, né, sem veneno, ou é o multiprocessado? Que Exato. A gente sabe que só tem produto químicos. Então, a questão do meio ambiente, de nós estarmos aqui trabalhando nesta frente parlamentar do meio ambiente é de extrema importância, sim. E vocês já conseguiram, vereadora, resultados em relação à atuação de vocês na água, em relação à água e saneamento básico? Inclusive, a senhora teve uma atuação bem efetiva em relação ao Ministério Público. Sim, Gisele. Lá em fevereiro, no início de fevereiro, final de janeiro, nós fomos convidados por um bairro ali da região da Integração para participarmos de uma reunião. Aí, final da tarde, eu fui para lá. Cheguei lá, me surpreendi, porque a comunidade tinha fechado uma quadra e os moradores estavam na rua com algumas lideranças políticas e representantes da empresa. E aí o que eu ouvi foi assustador. Famílias assalariadas que tinham que escolher entre pagar uma conta de água abusiva que chegou na sua casa, que elas tiveram que parcelar, ou garantir comida na mesa dos seus filhos. E aí os relatos
que elas estavam pagando o ar que vinha nos canos, Na tubulação. Na tubulação, que não tinha água. E aí, a partir dali também, quando tu ouve a comunidade fazer esse tipo de queixa, de relato, tu já, opa, a coisa não está certa aqui. Em que pese eu, na 18ª legislatura, meu primeiro mandato, atuei fortemente, Gisele, discutindo com a população se a população queria privatizar, entregar para uma empresa que visa lucro a nossa água, que é o nosso maior bem, né? E por 40 anos. Os médicos dizem, o ser humano pode ficar até 7, 10 dias sem alimentação. Agora, sem água, eu acho que é máximo 3 dias nós estamos mortos. Então tu imagina a importância. Eu fiz material, eu saí para a rua e eu dizia para o prefeito Pedro, 95% da população é contrária à privatização. Que garantia nós temos que vai ter tarifa social, que vai ser garantida uma qualidade na água, né, no serviço. E infelizmente foi mais cedo do que a gente esperava, o desastre aconteceu e a partir dali, imediatamente, a primeira coisa que eu fiz foi protocolar uma notícia de fato no Ministério Público pedindo uma investigação. Porque no meu entendimento era um órgão muito importante. Aí nós fizemos indicação legislativa aqui para o prefeito Pedro Almeida, inclusive, que se não resolvessem a situação de forma urgente, que ele municipalizasse novamente a nossa água, né? Porque o povo não podia ficar com aquele descaso sem água. E aí fizemos um ofício também à Defensoria Pública, juntamente com a vereadora Marina e a vereadora Regina, e a partir da nossa provocação com a Defensoria Pública, imediatamente a defensora protocolou uma ação judicial e a partir daquele momento ali nós já tivemos 2 audiências, já teve assinatura de 2 acordos, né, com a juíza ali, o judiciário, com a empresa e claro, né, Gisele, nós estamos sempre atentos, mas a gente já percebe, né, o quanto melhorou graças à nossa fiscalização. E aí teve advogado, cidadão, né, nossos companheiros aí de luta, que entrou com ação popular também, pedindo inclusive a responsabilização do prefeito Pedro. Por quê? Porque ele assinou um aditivo com a EGEA sem passar pela Câmara de Vereadores. Não teve nenhum momento, nenhum instrumento onde a população pudesse dizer para o prefeito o que ela queria. O prefeito assinou de olhos fechados aquele aditivo e autorizou a privatização da água no nosso município. Porque tem vários municípios no Rio Grande do Sul que a prefeitura não assinou, né? O prefeito não assinou o aditivo. Então a prefeitura pode escolher, inclusive, a forma que ele vai entregar o serviço da água, né? A empresa, a grande maioria hoje no Rio Grande do Sul, por conta do governador Eduardo Leite, é da EGEA, mas tem outras empresas também que prestam serviço e que têm um controle bem maior, né? A senhora acredita que se os resultados obtidos até agora já são suficientes e se não, existe a possibilidade de uma CPI, da implantação de uma CPI aqui na Câmara? Olha só, nós temos a Frente Parlamentar da Água e uma coisa que tem me chamado bastante atenção é que o Poder Executivo, aqui, prefeito Pedro Almeida, seu secretariado, não tem participado. E aqui na Câmara de Vereadores, independente de cor partidária, Gisele, nós estamos aqui porque nós somos eleitos e representamos a diversidade do nosso município. Então, uma das nossas principais funções é fiscalizar o prefeito, o Poder Executivo, que é quem faz a gestão do orçamento municipal e das políticas públicas. A partir do momento que se cria uma frente parlamentar e o prefeito não encaminha seus representantes para participar, para dar as informações necessárias, isso nos preocupa e nós já chegamos a levantar esta possibilidade, sim. Se não tiver mudanças, se a prefeitura não estiver presente e nos ajudando, né, nessa questão toda, não vai ter outra saída que não seja uma CPI, né? Nós esperamos que não chegue a esse ponto. Sim. Mas se for necessário, nós aqui não vamos nos furtar, né? Porque já se cogita uma CPI na Assembleia Legislativa em relação a... lá em Santa Maria, né? Já tem, já está acontecendo uma CPI lá da EGEA, né? Da água. Então por que não pode acontecer aqui também? Pode sim. Em que pese, né? O prefeito tem a maioria, né? A maioria dos vereadores é da base, né? Sim. Mas mesmo assim, Gisele, lembrando aqui, na legislatura anterior, mesmo os vereadores da base eram contra a privatização. Se tivesse vindo o projeto para a Câmara de Vereadores, teria sido rejeitado.
o prefeito não teria assinado aquele aditivo. E existe alguma forma legal, jurídica, de rever esse aditivo? Porque já está assinado, o contrato já está assinado. Só se for via judiciário. Agora com aquela ação popular do Dr. André Benedetti, que tem mais de 4 mil assinaturas, né, no movimento que foi feito aqui da população, entidades, associações, né, que assinaram a ação popular depois que ele tinha protocolado, no meu entendimento, é o principal instrumento que nós temos agora. Porque se for reconhecido as alegações da ação popular, o prefeito corre o risco, sim, de inclusive ter que trazer a discussão para a Câmara. E aí nós vamos ter uma grande oportunidade. Fazer audiência pública, ir para os bairros, saber o que a população quer. Porque o que a gente presenciou neste início de 2025, como lá no bairro Canaã, final da tarde, que as mulheres me chamaram e fecharam as ruas, não deixaram o caminhão-pipa passar, porque tu imagina, Gisele, as famílias, 1 da madrugada, 2 horas da manhã, tinham que sair à rua com um baldinho lá, um vasilhame qualquer que tinha nas suas casas para pegar água, se submeter a isso. Um bem que é essencial e que tem que estar lá nas torneiras, porque a população paga, né? E muito bem pago, porque a primeira coisa que essa empresa fez foi aumentar as tarifas da água, né? Então, temos muito ainda o que fazer. Estamos atentas, com responsabilidade e fiscalizando. Então, justamente falar sobre esse papel fiscalizador, né, da Câmara de Vereadores, dos vereadores, as comissões que a senhora atua também, a senhora está na CPDUI e na Comissão de Ética. Essas comissões, elas também têm um trabalho em conjunto, né, feito pelos vereadores de todos os partidos que participam ali, 5, 6 vereadores, né, da Câmara. E as comissões também têm esse lugar de fiscalização. A CPDUI, por exemplo, é a comissão que trabalha com o patrimônio, né? Qualquer projeto que chegue na casa que trata de patrimônio ou de desenvolvimento urbano e do interior, passa pela nossa comissão. Então, nós estamos ali atentos, trabalhando muito, recebendo as demandas, os convidados, a população nos trazem as demandas também. E nós temos a Comissão de Ética, que é uma comissão interna da Câmara de Vereadores. Por exemplo, nós temos o regimento da casa, né? E se, por exemplo, acontece alguma quebra de decoro parlamentar, alguma questão ética, né, entre os vereadores aqui no Legislativo, a Comissão de Ética atua recebendo denúncias e decidindo se segue, se investiga, se processa, que pode chegar inclusive à cassação de um mandato de um vereador, né? Então é muito importante essa comissão, é a primeira vez que eu participo, com muita responsabilidade, com transparência, mas também, né, é uma comissão que exige muito sigilo, né, dos trabalhos, assim, por respeito aos parlamentares, mas eu sempre defendi e haverei de continuar defendendo que qualquer tipo de denúncia ou processo tem que ser investigado, mas sempre, Gisele, mediante a ampla defesa e o contraditório, né? Sim, sem dúvida. Isso é democracia, né? Isso aí. Agora, vereadora, não dá para falarmos apenas de resultados, né, de conquistas, de atuação, sem olhar lá para a base, para a raiz. A senhora vem da agricultura. Inclusive tem ações ligadas à agricultura, com destaque para o transporte público, né, que é um pedido, uma sugestão atual. Isso, Gisele. Eu criei meus filhos, né? Meu filho mais velho hoje tem 29 anos. Criei meus filhos na Feira da Gari, né? Na associação da Feira da Gari. Fui a primeira presidenta mulher eleita democraticamente lá na nossa feira, e que hoje é exemplo para o Rio Grande do Sul, né? Um espaço importantíssimo da agricultura familiar. E aí também por toda essa nossa caminhada, né, de agricultora, mesmo como advogada também, atuando muito fortemente na previdência rural, né? Então a gente tem esse reconhecimento da população. E a partir dessa nossa caminhada toda, eu recebi então uma das principais demandas aí do interior, especialmente das mulheres e das pessoas idosas, é a falta de transporte público no meio rural. Tu imagina só, transporte público é um direito fundamental, é um direito constitucional. Todos nós temos o direito de ir e vir. Sim, as pessoas ficam isoladas. E aí o nosso interior, perto de outros municípios, é pequeno.
Nós temos o que? Acho que umas 1000 e poucas famílias hoje vivendo no interior. E aí o que eu sempre destaco, nós precisamos pagar para que o agricultor fique lá no interior produzindo e preservando o nosso meio ambiente. Só que aqui no município, se nós não garantimos o transporte, por exemplo, para aquela mulher que tem agendado um exame aqui num CAIS, tá? Ela agendou aquele exame. Chega no dia de fazer o seu exame, ela não dirige. E aí o seu marido é empregado numa granja ou então é a época de safra. Não pode sair. Não pode sair. E aí como é que ela faz para vir para a cidade? Não vem. Acaba que o nosso município tem prejuízo, seja na área da saúde ou qualquer outra, e esta mulher também não consegue ter garantido o seu direito de ir e vir. E aí eu fui procurada pela comunidade, nós fizemos várias ações, movimentos, audiências com o secretário, entregamos ofício ao senhor prefeito Pedro Almeida, aos vereadores, pedindo ajuda independente da cor partidária. Pedimos que seja feita uma licitação, de repente, exclusiva para o meio rural, ou que a Codepas assuma, né, o transporte, que não seja por número de usuários, que seja definido não é possível. Pela importância que o meio rural tem, né? De repente por quilômetro rodado e não por número de passageiros. E até agora, infelizmente, já estamos aí quase em junho e não temos ainda uma definição do prefeito Pedro Almeida, mas estamos contando que logo nós vamos conseguir essa importante política pública para o meio rural também. Para nós fecharmos, então, vereadora, um resumo da sua atuação na Procuradoria da Mulher, que foi uma lei criada pela senhora. Desde o primeiro ano, eu sou promotora legal popular. Desde o ano de 2000, eu luto pelo fim da violência contra a mulher de forma mais direta, sempre voluntariamente, né? Nós somos um grupo de lideranças dos mais diferentes espaços que trabalhamos voluntariamente, temos um sistema de informação à mulher que funciona ali com as promotoras legais populares, e desde o momento que eu me elegi, eu comecei vamos pesquisar, estudar como que está sendo feito o enfrentamento a nível de política pública nos demais municípios. E aí eu descobri que as procuradorias das mulheres já existiam, sejam em municípios maiores quanto menores, na Assembleia Legislativa, no Senado, e a procuradoria é um importante instrumento. A partir disso, comecei a fazer a indicação, porque não é uma lei de competência da vereadora, é da mesa diretora. Uma resolução quem cria é a mesa diretora, passa pelo plenário a aprovação. E aí, para minha felicidade, no último ano, né, da 18ª legislatura, o presidente Saul Spinelli, que é um lutador, né, em defesa das mulheres, aceitou o desafio, assumiu então a minha proposta e nós conseguimos implementar a Procuradoria da Mulher aqui na Câmara de Vereadores. Eu fui eleita em plenário, né, a primeira procuradora-geral aqui da mulher da Câmara de Vereadores de Passo Fundo, e aí logo em seguida, foi na metade do ano já, né, que eu assumi, num ano eleitoral, que eu também estava concorrendo, todas as vereadoras que estavam na casa, e então agora, Gisele, a Procuradoria tem um papel muito importante, porque eu sempre dizia, não é de esquerda. As procuradorias da mulher nos municípios, na Assembleia, no Senado, já tiveram vereadoras e deputadas de todas as cores partidárias. Sim, estamos falando de seres humanos, né? Isso aí. Então agora a Procuradoria faz um trabalho muito forte e o meu trabalho, eu fiz meu primeiro grande expediente, né? Há poucos dias aqui na Câmara de Vereadores, e não tinha como eu não tratar sobre a questão do aumento do feminicídio e da violência contra a mulher no Rio Grande do Sul. Nós temos trabalhado tanto por educação, né, pelo fim do machismo estrutural, por liberdade, por igualdade de gênero, e como que pode, o que explica este aumento da violência contra a mulher no nosso município. E aí, Gisele, nós aqui na Câmara criamos um fundo de enfrentamento à violência contra a mulher que nem foi usado durante os 4 anos. Tu imagina, o Passo Fundo, uma das cidades mais violentas para as mulheres, e não ser utilizado 50 mil reais. Tinha que ter sido muito mais, né, de investimento em educação, né, em no grupos. mínimo um abrigo para receber mulheres vítimas de violência, para que elas possam sair das suas casas e ter para onde ir. Tu sabe, Gisele, que isso é uma coisa que eu destaco sempre.
Passo Fundo tem uma rede de apoio à mulher vítima de violência que, em relação aos demais municípios, é exemplo. Nós temos Casa-Abrigo, nós temos Conselho da Mulher, nós temos DEAN, né, que é a Delegacia Especializada da Mulher, nós temos Promotoria da Violência Doméstica, Vara da Violência Doméstica no Fórum, né, no Poder Judiciário, e mesmo assim ainda temos números alarmantes de denúncias. E sabendo que há uma subnotificação, né? Sim. Que a grande maioria das mulheres que enfrentam violência, elas não denunciam, porque geralmente elas são ameaçadas. Se tu me denunciar, eu vou matar teu pai, eu vou matar tua mãe, eu vou matar nossos filhos, como a gente vê que está acontecendo aí, né? Infelizmente. E aí nós aprovamos aqui na Câmara o programa que cria os grupos reflexivos de gênero, que é uma política que eu tenho defendido muito. Nós fizemos um seminário aqui na casa, a doutora Mageli, que é a representante desses grupos reflexivos no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, esteve aqui e nos mostrava a importância dessa política pública. Reduziu a reincidência, né? 85% dos agressores que, quando tem um boletim de ocorrência, tem um processo contra eles, de repente é a primeira vez que ele praticou a violência doméstica, se ele tem a oportunidade de participar de um grupo reflexivo de gênero, 85% deles não voltam a reincidir, nunca mais praticam uma violência doméstica contra a mulher. Olha que caminho importante aí para uma Tu solução. imagina quanto feminicídio a menos que nós temos a possibilidade de garantir no nosso município e no Rio Grande do Sul, se for uma política efetivada, que saia do papel, que não seja uma letra morta, né? Sim. E aí também nós temos um programa que eu fui coautora com a vereadora Regina, que é de enfrentamento ao feminicídio no nosso município, que tem espaços educacionais, seja na educação, na saúde, nos mais diferentes espaços, também até agora não saiu do papel. Então, assim como a gente traz o problema, a gente faz a denúncia, que está sendo muito pouco investido no enfrentamento à violência contra a mulher no Rio Grande do Sul, porque o governador fechou até a Secretaria da Mulher. No antigo governo federal foi fechado o Ministério das Mulheres. Agora nós temos, graças a Deus, o Ministério que está funcionando. Aqui no nosso município nós temos uma coordenadoria da mulher que nem tem orçamento. Nós precisamos de uma Secretaria da Mulher que tenha orçamento próprio, que possa criar suas políticas, seus programas e que garanta a vida das mulheres, Gisele. Porque a gente não é uma questão de perseguir homens, não. Nós temos muitos homens que lutam ao nosso lado pelo fim da violência contra a mulher, que também nos ajudam a garantir vida digna, né, para as mulheres, que querem igualdade de gênero, que constroem, né, famílias saudáveis, né, que constroem uma vida ao lado das mulheres. Mas nós temos muito ainda que andar, muito que construir nesse nosso município e no Rio Grande do Sul, para que a gente possa dizer um dia que as mulheres vivem livre, sem medo de andar na rua, sem medo de estupro, exercendo muitas vezes no ambiente laboral a mesma função de um colega homem e ganhando 20, 30, 40% a menos no salário. Então, o nosso desafio, a lista é grande, e a nossa luta vai longe ainda, mas a gente sonha e acredita que tomara que não seja o que a ONU diz, né? Que vão muitos séculos ainda, no mínimo 200 anos, para que nós tenhamos igualdade de gênero no mundo. A gente sonha que não, a gente luta para que muito antes a nossa geração e as próximas gerações de mulheres, meninas, idosas possam viver numa sociedade justa, igualitária e digna, né, para todas as pessoas. É um processo que tem início, meio e meio, não é início, meio e fim. Tá longe, né, pelo que a gente tá vendo aí, mas infelizmente. Seguimos plantando as sementes, isso é o que importa, para que as próximas gerações possam colher ou até mesmo na nossa geração. Vereadora, muito obrigada por esse bate-papo, parabéns pelo seu trabalho, ficamos aqui à sua disposição, a TV Câmara está à disposição de todos. Querida, muito obrigada, e meu mandato também, Gabinete 14, me acompanhe em comunidade nas minhas redes, no Instagram, @Valéria Lorenzato, no Facebook, Eva Valéria Lorenzato, porque ali também a gente vai recebendo, né, as denúncias da comunidade, também às vezes aquela crítica construtiva que nos ajuda a caminhar pelo melhor caminho e construindo bons projetos aí para que façam a diferença na vida do nosso povo.
caminhamos por um desenvolvimento sustentável de Passo Fundo. E o programa de hoje termina aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Espero que você tenha aproveitado tantas informações preciosas que foram trazidas e até o próximo programa.